Quais são as regras de aposentadoria da mulher em 2021? Nós estamos falando de 5 regras. Quais são elas? Pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade por transição, pontos por transição e regra da idade mínima progressiva. Cada regra vai ter os seus requisitos específicos e, como eu falei, vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Ah, doutora, como que eu vou saber se essa regra é vantajosa para mim? Depende. Gente, a legislação é uma, isso a gente tem muito certo, mas o cálculo vai depender do caso, vai depender da realidade, vai depender do tipo de recolhimento, média das contribuições, tempo de contribuição. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu trouxer o exemplo do planejamento. Vai ficar muito evidente como cada regra vai ter uma aplicabilidade diferente, vai até trazer um valor diferente de aposentadoria para uma mesma pessoa, tá bom? Então, começando, gente, pela regra do pedágio de 100%. Essa regra, ela é a única que veio com a reforma da Previdência, a única regra de transição que não tem aplicação de coeficiente. Então, essa é a grande vantagem. Quem que vai poder se aposentar nessa regra? A mulher que tiver 30 anos de contribuição, mais o pedágio, que equivale a o dobro do tempo que faltava para completar os 30 anos na data da reforma, ou seja, lá em 13 de novembro de 2019. Vai ser exigido também uma idade mínima, 57 anos de idade. E o requisito da carência, como eu disse para vocês, que está presente em todas. Vantagem, como eu falei, é que o benefício ele é integral, então a segurada vai receber a média de todas as contribuições a partir de julho de 94. Só que a desvantagem está justamente no pedágio que é exigido, porque vai ter que cumprir o dobro do que faltava. Então, assim, é muito comum a gente ver seguradas que vão entrar nessa regra com mais de 70 anos, que é completamente inviável se a gente para pensar aí na expectativa de vida. Outra regra que a gente tem no caso da mulher é a regra do pedágio de 50%. Ela vai exigir 30 anos de contribuição também, 180 meses de carência e vai exigir o pedágio. O que é esse pedágio? Primeiro que é uma regra que só é aplicável para as mulheres que na data da reforma da Previdência tinham mais de 28 anos de tempo de contribuição. E assim, faltavam menos que 2 anos para completar o tempo mínimo exigido, que era de 30 anos. Então, se, por exemplo, na data da reforma, uma segurada tinha 28 anos de contribuição, ela entra na regra do pedágio, ela tem que completar os 30 anos e mais metade do que faltava, ou seja, ela vai entrar nessa regra quando ela tiver 31 anos de contribuição. Qual que é a vantagem? É que essa é uma regra que não exige uma idade mínima, nem de forma direta, nem de forma indireta. Mas, em contrapartida, a desvantagem é que é a única regra que a gente tem onde tem aplicação de fator previdenciário. Então, ao mesmo passo que a segurada consegue se aposentar mais jovem por não ter requisito da idade mínima, ela tem uma perda maior no benefício dela. Quanto mais jovem ela se aposentar, maior vai ser a perda, porque o fator previdenciário dela vai ser menor. Isso vai se impactar, né? Que ela vai ter direito a uma parcela menor do benefício dela, ok? Outra regra que nós temos para as mulheres, gente, regra de idade por transição. Essa regra causa muita confusão, porque é uma regra que tem o requisito da idade progressivo. Ele está aumentando 6 meses a cada ano, até quando em 2023 vai chegar em 62 anos. Hoje, em 2021, o requisito é de 61 anos de idade. Então, se a segurada que completar 61 até o dia 31 de dezembro de 2021, entra nessa regra e se aposenta com 61. Ah, mas eu fiz aniversário no dia 1º de janeiro de 2022. Vai ter que aguardar completar 61 anos e 6 meses. Sim, gente, por um dia, a aposentadoria vai demorar ali mais 6 meses, tá? E não tem o que ser feito, porque a legislação ela é muito clara com relação a essa progressão, né, do requisito da idade ao longo dos anos. Quais são os outros requisitos dessa regra? 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Houve por um tempo uma discussão se
Na regra, como a letra de lei não trouxe o requisito da carência, se seria aplicado ou não, mas é aplicado, mantém, tá? Não adianta fechar os 15 anos de tempo, que eu vejo muita gente fazendo isso, vai lá, paga em atraso, nem sabe se conta para carência, e aí o INSS indefere porque não contou para carência e além dos 15 de contribuição, precisava dos 15 de carência. Então, muito cuidado, tá, gente? Qual que é a vantagem dessa regra? A vantagem ela está em razão da regra de descarte de salários que nós temos, que é para aquelas seguradas que têm acima do tempo mínimo exigido, ou seja, tem mais que 15 anos, e tem salários que possam ser descartados de modo a melhorar o valor do benefício dela. Agora, a desvantagem é que a regra que exige um requisito de idade superior a todas as outras, né? Agora, em 2021, esse requisito ele é de 61 anos de idade, mas, como eu falei, ele vai aumentando até 2023, chegar em 62. Outra regra que nós temos para as mulheres, pessoal, regra dos pontos por transição. Quais são os requisitos? 30 anos de contribuição também, 180 meses de carência e vai ser exigido 88 pontos da mulher. O que é isso de pontuação? A pontuação é a soma do tempo de contribuição com a idade. Então, o que a gente tem de vantagem nessa regra? É que não tem uma exigência direta de um requisito de idade mínima, mas, né, indiretamente exige uma idade. Por quê? Se a pessoa for muito jovem e tiver os 30 anos de contribuição, ela não entra nessa regra. Ela precisa somar esses 88 pontos. Então, se a gente pensa numa segurada que tenha puramente, né, os 30 anos de contribuição, isso significa que ela tem que ter, no mínimo, 58 anos de idade. Tá? Claro, se a realidade for outra, se a pessoa tiver mais tempo de contribuição, diminui a idade que ela precisa ter para juntos somar esses 88 pontos, né? Então vai depender da realidade de cada segurado. E a desvantagem que a gente tem é com relação a regra, a forma de cálculo. Por quê? Sempre que a gente fala em aposentadoria por pontos, os segurados, as seguradas têm muito em mente de que é o melhor benefício, né? E não é mais, porque agora tem aplicação de coeficiente, né? Como que é feito esse coeficiente no caso da mulher? Vai ser feito lá a média de todos os salários a partir de julho de 94 e vai ser aplicado 60% mais 2% ao ano que a mulher exceder aos 15 anos. Ou seja, antes da reforma, se aposentava por pontos, recebia a média integral, né? Calculado com base na média, na regra de cálculo de média anterior à reforma, que era a média das 80% maiores. Pós-reforma, se a gente tem uma segurada que se aposenta com os 30 anos de contribuição, significa que ela tem 15 a mais do que o mínimo para aumentar o coeficiente, então ela vai ter um aumento de 30%. Ou seja, o que antes ela receberia a média integral, ela passa, né, entrando nesse benefício, recebendo um coeficiente de 90%. É uma perda aí de 10% da média. É considerável, gente. Às vezes pensa assim, ah, não, mas 10%, um salário baixo, não vai fazer tanta diferença. Faz sim, tá? Faz sim se você pensa que é um benefício que te acompanha até o final da vida, e inclusive, né, ele pode ter efeitos pós-mortem se a gente está pensando aí numa pensão por morte para os dependentes, ok? Por fim, gente, outra regra que a gente tem é a regra da idade mínima progressiva. Como que funciona essa regra? Ela vai exigir 30 anos de contribuição também das mulheres e ela vai exigir o requisito da idade de 57 agora em 2021. Ah, mas por que idade mínima progressiva? Porque essa idade ela vai aumentando, tá? Ela tem um aumento de 6 meses a cada ano até que ela chegue nos 62 anos. Então vai demorar um pouquinho mais, já que a gente está aí nos 57 ainda, mas vai chegar. Então esse requisito vai aumentando e, como já mencionei para vocês, 180 meses de carência. Qual que é a vantagem? É que, como é uma regra que exige uma idade superior, então a gente está falando de 57 anos de idade, geralmente a segurada pode ter mais do que o tempo mínimo, né? Se a gente pensa numa segurada que já começou a trabalhar jovem,
né? Se ela começou com os seus 20 anos de idade, trabalhou de forma meio que ininterrupta, quando ela tiver com seus 57, ela vai ter 35, 36 anos de contribuição. Já considerando aquelas lacuninhas que vai tendo ao longo da vida, né, entre um recolhimento e outro, ou entre um vínculo de emprego e outro. Então, a probabilidade de poder descartar salários aqui é maior, pelo fato de exigir uma idade superior, tá? Mas qual que é a desvantagem? E que eu brinco que tá muito casado, né? A vantagem e a desvantagem estão muito coladas. A desvantagem é justamente que é uma regra que, além de exigir o tempo mínimo de contribuição de 30, que é o maior tempo puro, né? Sem a gente considerar tempo com pedágio, o maior tempo puro exigido para a mulher também exige uma idade mínima de 57 anos. Então, ela tem requisitos mais elevados, tanto considerando idade quanto considerando o tempo de contribuição. Mas não podemos esquecer que, de todas as regras que exigem idade mínima, essa é a que exige uma idade mínima superior, né? 57 anos. As demais, elas vão exigir ali um pouquinho mais as que exigem idade, ok? Se você quiser saber mais sobre quais são os requisitos, vantagens e desvantagens das regras de aposentadoria da mulher agora em 2021, a live ficou salva na íntegra no canal. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e nos siga também em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, onde vocês podem enviar sugestões de temas para as nossas lives e também eventuais dúvidas. Muito obrigada!